Então vamos lá. Pensando no. A gente vai falar hoje sobre esquizoide, que é o primeiro traço que se desenvolve dentro dos traços de caráter. E eu vou deixar bem claro no começo de todas as aulas que você não deve se preocupar com a história que os pesquisadores da época explicaram para dizer como os traços de caráter surgiram. Hoje a gente não tem evidências científicas para suportar essa hipótese, mas eu quero manter a versão original porque para mim ela fica mais fácil de você fixar como cada traço de caráter surge e o funcionamento dele principalmente. Mas eu não quero que vocês se apeguem muito a como esse traço de caráter surge, porque, como eu sei que hoje a gente gosta de embasamento científico, essa afirmação não tem embasamento científico. E no decorrer do processo eu te explico por quê, mas muito provavelmente, à medida que você for vendo os traços, você for vendo as pessoas ao seu redor, você vai perceber que o quanto condiz com a realidade, ainda mais com os dados que eu vou te dar aqui, tá bom? Então, o traço de caráter esquizoide é o primeiro traço a se formar. Então, ele acontece quando a gente ainda está na barriga. E lembrando que a gente tem os cinco traços, o que muda é a proporção deles na gente. E a hipótese que eles desenvolveram, tá bom? Na verdade, é uma hipótese, tá? Porque não é uma teoria afirmada mais hoje em dia. Mas é que a percepção do bebê com relação ao útero faz com que o traço de caráter esquizoide seja mais acentuado ou não. O que que isso quer dizer? Que se a mãe passou por um processo de estresse, ou se a criança percebeu o útero com um ambiente estressante, isso pode ter, inclusive, nenhuma relação com a criança, diga-se de passagem. Por exemplo, vamos supor que durante a gravidez, a mãe trabalhava num trabalho que envolvia um alto nível de estresse. E aí, esse estresse passava pela corrente sanguínea, com cortisol, outras substâncias, outros hormônios também. E aí, o útero se tornava um lugar onde não era tão acolhedor assim por conta do que o estresse que a mãe estava passando, que pode ter nenhuma relação com a criança, só para deixar isso muito claro. Mas o que acontece é, a criança entende que toda vez que ela se mexe, muitas vezes a mãe lembra da gravidez e pode se preocupar como vai ser, se vai dar conta, se está bem com o parceiro ou a parceira, como é que essa criança vai vir ao mundo. E aí, se toda vez que, se em algum momento a criança se mexeu e teve e o cortisol estava circulando, ela entende que esse útero não é um lugar tão agradável. Então, ela começa a se mexer menos para não incomodar tanto. Então, a energia que era voltada para todo o desenvolvimento do corpo, a criança não se mexe muito lá dentro. E a energia vai toda para a cabeça, tá? Esse aqui, como veio muito da bioenergética, vai fazer mais sentido se você levar por esse lado, tá? E o que que acontece nessa fase, tá bom? Todas as emoções da mãe, tudo isso a criança vai, de certa forma, captando e hoje a gente já sabe. E aí o que a criança faz é, eu não quero incomodar. E é uma sensação inconsciente, por isso que eu gosto de dizer que não é ciência, a gente não tem como comprovar. Eu estou fazendo aqui de um jeito no qual fique mais didático para você possível, mas eu quero reforçar isso inúmeras vezes durante esse curso, porque a ideia aqui é você entender os traços para você entender as pessoas, tá? Então, se o ambiente uterino ficou estressante, ou na verdade não tão acolhedor assim, a criança entende que antes de vir ao mundo ela não deveria existir. Então daí você já começa a entender o traço de caráter esquizoide. Ele não se mexeu muito, a energia foi toda para a cabeça e nasceu com a sensação de que antes de vir ao mundo já foi rejeitado. Então você vai entender isso quando eu falar da dor do traço aqui na frente, mas antes disso eu quero te dizer o que que fez dessa forma o corpo do esquizoide ser, né? Qual é o formato? Lembrando que a gente nunca tem uma pessoa 100% esquizoide. Lembrando que a literatura padrão, que foi feita por Reich e Lowen na bioenergética, eles tratam esses traços de caráter como patologias. Então, eles pegam aqueles exemplos extremos de pessoas que têm uma grande porcentagem de esquizoide e desenvolvem isso, mas não é a proposta aqui desse curso. A proposta aqui é que você entenda as graduações, por assim dizer. Então, a pessoa com um traço de caráter esquizoide relativamente alto é aquela pessoa que ela é bem magrinha. Sabe aquela pessoa que não engorda de jeito nenhum? Aquela pessoa que ela é cheia de quina, então ela tem, dá pra ver as quinas aqui, dá pra ver as quinas no braço, aquela pessoa que você abraça assim, e não é um abraço tão acolhedor, porque tem muita quina, então você não dá vontade de ficar abraçado muito tempo, e você vai descobrir que aquela pessoa nem quer te abraçar por muito tempo, então, também. Então aquelas pessoas que abraçam são meio frios assim, sabe? Com certeza você conhece alguém assim, essa pessoa, ela é bem magrinha e ela é cheia de quina. Então essa pessoa seria uma pessoa que ela muito provavelmente tem um pico de esquizoidia. Não quer dizer que só porque é magra é esquizoide, tá bom? Você vai descobrir mais na frente quando eu falo do traço de caráter oral, que a pessoa pode ser magrinha, com as formas arredondadas, e ainda assim você vai descobrir que pode ter muito pouco esquizoidia. Mas é aquela pessoa que é como se fosse um gravetinho, assim, lembra? Ele veio de um ambiente do uterino, onde teoricamente ele achava, ou na percepção do feto, não deveria existir. Então, ele quer ocupar o menor espaço possível. Ele quer chamar menos atenção possível, porque na cabeça dele ele nem deveria estar lá. Então, aquela pessoa que ela é extremamente mental. E aí você já vai começar a entender mais com relação a isso.
E vai da gestação até o primeiro mês, no início do desenvolvimento, e a criança não tinha nem como se comunicar e nem chegou ao mundo ainda, e já tem a sensação de que não pode incomodar. Daí você vai tirar uma pessoa que tem pique de esquizoidia. Ela geralmente vai viver muito no mundo imaginário. Ela geralmente vai ser uma pessoa que vai muito para o mundo criativo. E a dor que a dor desse traço e a dor com uma pessoa que tem muito traço de esquizoide é, é uma dor de que eu não deveria existir. Então, é normal para as pessoas que têm pico de esquizoidia essa sensação de desconexão com o mundo. Essa sensação de que eu não faço parte de nada, eu não me encaixo em lugar nenhum, parece que eu estou sozinho aqui, parece que ninguém me entende. Isso é muito comum. Porque eles já têm esse senso de desconexão desde a barriga, tá bom? Então, essa sensação pode acompanhar muito a pessoa que tem pico de esquizoidia, principalmente quando ela estiver na dor. Porque quando ela estiver no recurso, que eu vou explicar mais à frente, é, ela consegue simplesmente deixar isso de lado. Mas quando ela tá triste, quando ela começa, eu vou te ensinar aqui os sinais de dor, é muito comum essa pessoa ter esse pensamento recorrente de que está sendo rejeitada. Então, a sensação de rejeição. É o medo de ser rejeitado. Esse é o maior medo do traço de caráter esquizoide. Pessoas com esse pico talvez apresentem esse comportamento de forma mais acentuada. Só que todas as dores dos traços, essa pra mim é a parte bonita do traço de caráter, elas vêm com recurso. Então, no mesmo tempo que essa pessoa, ela não trouxe energia tanto para o corpo e trouxe muita energia para a cabeça, essa pessoa, ela também se tornou extremamente criativa. Então, aquela pessoa que inventa histórias, que é extremamente criativa, que busca soluções, que ela gosta de improvisar, ela tem uma habilidade de racionalizar muito grande. Então, muito provavelmente você conhece alguém com pessoas que têm esse pico, elas são muito criativas. Ou seja, tanto para escrever, tanto para o mundo das artes, tanto para o mundo da poesia, ou até para o mundo, tipo, o mundo mais, às vezes, da tecnologia também. Elas conseguem ter um pensamento muito à frente da mente dela, do tempo delas, porque elas são muito criativas, tá? Então, isso é um recurso que o traço de caráter esquizoide tem. Lembrando que todos nós temos esses traços e o que muda é a proporção deles que você descobre na análise corporal, e isso julga. Por exemplo, assim, eu tenho um esquizoide relativamente baixo, então eu não sou muito bom para ter ideias novas. Mas a pessoa que tem pico de caráter esquizoide, ela é muito boa para ter ideias novas. Ela sempre está pensando em ideias novas. Tá bom? E ela tem uma habilidade de encontrar soluções, só que às vezes é até difícil para a maioria das pessoas entenderem, porque como elas pensam muito fora da caixa, às vezes são soluções que a empresa não está pronta para absorver ainda, ou então aquela situação ainda é muito à frente, a gente não dá conta de materializar aquela solução. Então, o esquizoide também é o nosso traço de criatividade que é capaz de encontrar conexões em comuns das coisas. Então, alguém que consegue criar um smartphone, por exemplo, ou consegue racionalizar sobre viagem do tempo, sei lá o quê. Então, uma pessoa com pico de esquizoidia é aquela pessoa que você está contando uma coisa para ela e no meio da conversa ela já se perdeu, porque ela ouviu uma coisa interessante que lembrou de uma coisa que ela viu no livro na semana passada e que ouviu na conversa de ontem, e ela tá fazendo conexões de tudo isso e vai te falar uma conclusão, tipo, às vezes totalmente fora do que tá no contexto daquela conversa em si, porque ele é muito fácil para pessoa com pico de esquizoidia desconectar. Então ela desconecta muito fácil desse mundo material e vai muito para o mundo racional, para o mundo imaginativo. Então é muito comum para as pessoas que têm esse pico fazer isso. Se você tem esse pico e tá me vendo, com certeza você está se identificando com isso, tá bom? E aí, ó, aqui é um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que tem uma esquizoidia relativamente alta, que você vê, mesmo com essa roupa, dá pra ver que ele é cheio de quinas, dá pra ver que essa pessoa quer ficar no cantinho dela. E tem a característica aqui da boca, do olhazinho meio desfocado, tá bom? Um recurso do esquizoide também é a habilidade de ficar no seu canto. Então, é uma pessoa que gosta de ficar sozinho no mundo imaginário, pensando coisas, viajando em possibilidades. Então, é muito comum para o esquizoide ficar mais, ser uma pessoa mais restrita, assim, ser uma pessoa mais no canto dela. Não quer dizer que ela não se expõe, tá? Eu vou falar sobre isso mais na frente também. Mas, de modo geral, ela vive bem sozinha, viajando no mundo das ideias dela, ou com um grupo seleto de amigos que gosta de compartilhar aquelas ideias e de viajar naquelas ideias, tá bom? E ele também é uma pessoa. O esquizoide também é um traço que consegue deixar suas emoções de lado e racionalizar, desde que não esteja medo e ansiedade, que esses são dois confortos que acompanham pessoas com pico de caráter esquizoide, tá bom? E aí, beleza, esses são os recursos, a criatividade, a imaginação. Deixa eu voltar para cá para você não se focar no slide que eu sei. Então, é isso, a criatividade, a imaginação, o lúdico, o ver além, o pensar fora da caixa, o fazer conexões em comum. Então, se você estiver conversando com alguém que tem um pico de esquizoidia e você não tem esse pico, às vezes vai ser difícil para você acompanhar a conversa. Porque ele está fazendo conexões muito aleatórias muitas vezes. E às vezes encontrar um ambiente para se expressar é fundamental para as pessoas com esse traço. E aí, se ele não encontra, se vive num ambiente onde fala muito algumas coisas do tipo, para de viajar demais, você precisa botar mais pé no chão, etc.
ele começa a entrar na dor. Se ele começa, as suas ideias estão sempre em banho de água fria, ele começa a entrar na dor. E ele começa a ficar mais desconectado ainda do mundo. Começa a ficar sem foco. O esquizoide é um traço que naturalmente é difícil de implementar rotina. Então, pessoas que têm pico de esquizoidia, dependendo dos outros traços, mas a maioria das vezes essa pessoa tem muita dificuldade de seguir uma rotina, porque ela quer sempre sair do padrão, ela não quer se encaixar em nenhuma caixa. Então, a pessoa com pico de esquizoidia, quando você acha que você entendeu ela dá um jeito de te mostrar que não. Aí você começa a entender pessoas que você se relaciona, etc., e como você cria um ambiente legal para essas pessoas. Então, se ela não encontra um ambiente onde a criatividade dela pode se expressar de forma saudável, ela começa a entrar no que a gente chama na dor do traço, lembra? A dor da rejeição é a maior dor do traço esquizoide. E aí, para não ser rejeitado, começa a se desconectar, começa a perder o foco das coisas, começa a ficar confuso na argumentação, nas ideias, começa a brigar muito com a rotina. Então, aquele esquizoide, aquela pessoa que tem pico de esquizoidia, quando eu atendo, e muitas vezes ela tá lá, ela tá mega cansada, mas não consegue dormir à noite. Por quê? Porque tá num trabalho extremamente monótono, extremamente rotineiro, e que não pode ser criativo, que não pode dar ideias novas. Chega de noite, que é onde ela tá, às vezes, super cansada, mas como não tem tempo para expressar sua criatividade ao longo do dia, ela vai e começa a fazer coisas à noite para botar a criatividade para fora. Só que aí dorme tarde, aí tem que acordar cedo, vive cansada, e o déficit de sono faz com que você fique, vai ficando mais ansioso e entra num looping. Quando você vê, a pessoa tá entrando no estado de tristeza e depressão por não perceber que o ambiente que ela vive não respeita a natureza dela, e ela precisa às vezes mudar esse ambiente, muito provavelmente, para criar um ambiente saudável para si. Então, e aí começa a não querer ver mais pessoas, começa a criar cenários mentais apocalípticos para não fazer mudanças de carreira, porque o esquizóide é criativo. Você vai descobrir isso, por exemplo, nos relacionamentos, se ele achar alguma coisa que pode dar errado, ele começa a pensar em tudo de pior que pode acontecer. Isso vale para o trabalho também. E se eu nunca mais conseguir emprego, e se eu for, tiver que passar fome, se eu for viver na rua, o que vai ser de mim? Ninguém vai. Tipo, ele começa a viajar em muitos cenários muito apocalípticos, porque é isso que a esquizoidia faz, é o processo criativo, que pode ser feito para encontrar soluções ou pode ser feito para construir um inferno na vida daquela pessoa. Então, perceber isso pode te ajudar a construir um ambiente saudável para você. Então, nesse sentido também, quando a pessoa entra na dor, ela começa a não terminar nada, ela começa a fazer um monte de coisa. Que é isso? A pessoa com esquizoidia, ela faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Aquela pessoa que faz aula de piano, depois aula de culinária, depois faz um semestre de francês, depois quer aprender poesia, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Só que quando ela dá no recurso, ela faz, termina e vai para a próxima. Quando tá na dor, ela começa a fazer e começa a não terminar as coisas. Então começa a ficar cheia de projetos inacabados na vida. Isso é um sinal de dor também do esquizoide, tá bom? Porque começa a fazer coisas aleatórias, nada a ver com a área de trabalho dela, às vezes, só para um processo criativo, mas aí não consegue sustentar. E começa a ter várias ideias e não consegue executar nenhuma delas, porque o esquizoide ele não gosta muito de executar naturalmente, ele gosta mais de pensar. O processo criativo é muito melhor para esse traço do que necessariamente o processo de execução. Então, à medida que você vai entendendo isso, você vai tornando a sua vida muito mais fácil, tá bom? Começa a evitar pessoas mais uma vez e medo e ansiedade constante. Isso aqui, para mim, é uma representação de esquizoide na dor. Começa a ter ansiedade por tudo. Então, pessoas que têm pico de esquizoidia, eu sei que na maioria das vezes elas começam, é muito comum elas terem uma micro-ansiedade associada, se ela estiver num ambiente ok, e uma grande ansiedade associada à vida dela, se ela estiver num ambiente que coloca esse traço na dor, tá bom? É, E aí, quais são os questionamentos internos que essa pessoa pode ter também? Ninguém entende o que eu penso. É muito comum a pessoa com pique de psicologia ter essa nuvenzinha de fundo. Você, mas ninguém entende o que eu penso, eu não consigo me expressar com ninguém. Se eu falar o que eu penso, eu vou ser rejeitado. Lembra, rejeição é a palavra que representa esse traço na dor. Então, eu não vou falar o que eu penso porque eu já fui rejeitado antes, eu não quero ser rejeitado de novo. Então, se eu ficar calado, eu evito aumentar a rejeição que eu já sinto. Minhas ideias não são boas o bastante. Como o esquizoide é muito fora da caixa, se ele viveu num ambiente onde não tem outras pessoas com essa criatividade, principalmente no ambiente familiar, é muito comum ele crescer achando que as ideias não são boas só porque conviveu com um grupo de pessoas que não apoiam ideias novas, que são, às vezes, pessoas com traços de caráter mais conservadores, ou então pessoas mais emotivas que não ligam tanto para o mundo das ideias. Se a pessoa tem pico de esquizoidia e que viveu nesse ambiente, existe uma chance muito grande dela achar que as ideias dela não são boas bastante e uma vontade constante de sumir no mapa. Sempre que eu atendo alguém que tem um pico de esquizoidia, ela passou por esse tempo de caverna em algum momento da vida. Quando a coisa apertou, quando entrou numa dor muito grande do traço, ela teve vontade de desaparecer. Ficar no canto dela, não queria sair do quarto, não queria ver ninguém, não queria fazer nada, só queria ficar no mundo mental da coisa. Isso é uma coisa que pode acontecer, é um questionamento interno que pode acompanhar o esquizoide. E a pessoa com pico de esquizoidia, ela não gosta muito de ser o centro das atenções. Isso não quer dizer que ela não pode ir pro palco. Existe, por exemplo, profissionais de stand-up que têm pico de esquizoide, existem CEOs que são esquizoide, precisam dar palestra para muita gente. Mas se o trabalho for ficar aparecendo de forma recorrente para as pessoas, isso estressa uma pessoa com pico de esquizoidia.
Então, por exemplo, assim, eu tenho um traço de caráter que são traços que gostam de ser vistos. Então, pra mim, se eu ficar o dia inteiro falando com pessoas, eu me animo. Eu fico mais feliz no final do dia. Uma pessoa que tem um pico de esquizoidia, ainda mais se ela não tiver nenhuma rigidez ou nenhuma oralidade, ou nenhuma psicopatia, ela vai tender a ser extremamente desgastante ficar muito tempo se expondo. Então, ela consegue fazer uma palestra de noite e passar o dia inteiro fazendo coisas aleatórias, ela consegue. Mas se a vida dela for se expor, se a vida dela for estar falando com pessoas muito tempo, isso é extremamente estressante, porque o esquizoide é uma pessoa muito mais reservada. Geralmente, num para um, ele não se incomoda tanto, mas se tiver que falar para a multidão o tempo inteiro, é um ambiente que é naturalmente estressante para uma pessoa que tem pico de esquizoidia, por exemplo. Tá bom? Então, à medida que você vai vendo, eu espero que você já comece a ver pessoas que você conhece ao seu redor, que tem esse pico pelo formato do corpo, até pelas informações que eu dei de mentais e comportamentais aqui, que você consiga ver pessoas na sua rotina e ver talvez porque elas estão em sofrimento e você pode fazer alguma coisa a respeito, por exemplo. Então, isso aqui é uma sugestão que eu dou para os afetos, tanto para você falar para as pessoas que você convive, se você tem esse pico, ou para as pessoas, ou caso você conheça alguém que tem um pico de esquizoidia, mas que não está tendo acesso a esse conhecimento, que é essa pessoa que tem um pico de esquizoidia, ela precisa de um tempo sozinho para um ócio contemplativo. E isso não quer dizer que a pessoa não te ama, só significa que ela precisa desse espaço com ela para poder reenergizar. Lembra, ficar na caverna, que a gente chama, é um comportamento que energiza o esquizoide. Então, por exemplo, se ele se expôs, provavelmente no dia seguinte ele não vai querer ver ninguém. E nem você, por mais que ele te ame. É um comportamento natural desse traço. Então, se você perceber isso, se você convive com alguém que tem um pico desse traço, você vai entender, tipo, olha, pode ficar no seu canto, que às vezes a pessoa não vai saber falar. É, da mesma forma que ele tem medo de rejeição, às vezes é muito difícil para esse traço rejeitar também. Mas ele vai acabar falando sim, quando na verdade ele quer falar não por medo de rejeitar, porque ele também não gosta de ser rejeitado. Então, uma vez que você conhece alguém que tem um pico de esquizoidia, experimenta dar espaço para essa pessoa quando você sentir que ela tá meio ácida, quando ela tá meio racional demais, assim, meio dando patada áspera. É um sinal que provavelmente ela precisa ficar no canto dela um tempo, fazendo alguma coisa que não seja uma obrigação, que seja uma coisa mais lúdica, tá? E isso não quer dizer que o amor acabou, só quer dizer que ela precisa de um tempo para ela. E uma coisa que você pode fazer é se você é essa pessoa que tem pico de esquizoidia, é criar um espaço para que pessoas escutem suas ideias. Então, vamos supor que você é uma pessoa que se amarra em poesia ou se amarra em ficção, e seus pais, ou seus familiares, seus amigos não ligam para isso. Você não tem por que ficar gastando energia falando para eles. Encontre pessoas que querem falar dessa mesma coisa que você. Hoje é legal, a gente vive no mundo moderno, a gente tem várias formas de se conectar com pessoas, etc. Então, encontre sua tribo de loucos. Encontre sua tribo onde pessoas querem ouvir e falar da mesma forma que você, tá bom? E é importante para as pessoas que, se você é uma pessoa que tem pico de esquizoide ou conhece alguém que tem esse pico, que liberdade é a palavra do esquizoide. Prender esse traço é pedir para ele sair correndo, mas ao mesmo tempo dar liberdade é pedir para ele voltar. Então, essa pessoa é aquela pessoa que você vai talvez ter que sugerir que ela viaje sozinha às vezes, que passe um final de semana em casa, ou que saia com os amigos dela sem você, porque esse processo de se sentir livre é muito importante para o esquizoide, lembra? No útero, ele sentia que ele não podia existir e às vezes era quase uma prisão. Então, ele vai querer. Quando eu falei ele, ó, ela, tá, pelo amor de Deus, não leve tanto pra. É só porque ele tá falando do traço em si. Ele vai querer liberdade, ele vai querer ter seu canto, ele vai querer se sentir livre em vários momentos. Então, em criar um estilo de vida onde esse traço pode existir, principalmente se a pessoa tem um pico, mas mesmo que não tenha, você vai descobrir na análise corporal que você tem que dar espaço para todos os traços existirem, o que muda é a proporção. Então, por exemplo, eu tenho mais ou menos uns 10% de esquizoidia. Então, 10% do meu tempo eu preciso disso. De modo geral, eu preciso de gente por perto. Mas se você entender você vai vendo que mundo você cria ao seu redor. Tá. Existem algumas frases que matam esse traço em você. Então, o que que eu quero dizer com isso? Se você convive com pessoas que falam isso pra você de forma recorrente, essas pessoas vão te colocar na dor. E uma das frases mais comuns é: você vive no mundo da lua, você precisa ser mais realista. O esquizoide não quer ser realista. O esquizoide quer sonhar. O esquizoide não quer, tipo, não quer botar o pé no chão, ele quer botar a cabeça nas estrelas. Se você entender isso, você vai evitar falar essas frases, tá bom? Você precisa parar de sonhar e encarar a realidade. Só que lembra, o esquizoide é um traço que surgiu num ambiente onde ele nem existia por completo e a realidade era dura na visão, na percepção daquele bebê. Então, ele não quer encarar a realidade, ele quer ver o mundo além da realidade. Então, eu não consigo acompanhar seu raciocínio, você viaja demais. Aí é ruim porque mata, a pessoa perde a vontade de falar com você quando você fala isso. Ou então você perde a vontade de falar quando alguém te fala isso, percebe? Eu não consigo ver praticidade em nada que você fala. Mas a verdade é que o esquizoide não quer necessariamente ser prático. Ele quer simplesmente poder sonhar. Você pensa muito fora do padrão. Essa também é outra frase que mata o traço de caráter esquizoide.
Tá? Então, isso aqui são algumas frases que você pode tirar uma pausa e ver aqui. Você pode ver pessoas na sua rotina que às vezes te falam isso, ou talvez você seja a pessoa que esteja falando isso para alguém que tem um traço de caráter esquizoide alto. Você está machucando aquela pessoa sem saber, só porque a sua forma de ver o mundo é diferente da outra, percebe? E frases que salvam esse traço. Eu amo suas ideias malucas. Isso salva o traço de caráter esquizoide. Eu não consigo acompanhar seu raciocínio, mas sei que vai ser uma boa solução. Vamos construir uma aplicabilidade para ela? Então é isso, olha. Às vezes, nem toda ideia que uma pessoa super criativa dá é viável de ser implementada, tá? Isso é uma questão de bom senso também. Mas nada impede você falar assim: olha, eu vou te ouvir com todo carinho e atenção, e aí depois, juntos, nós podemos ver como a gente traz isso para a gente poder aplicar suas ideias dentro da realidade, porque o esquizoide ele também consegue fazer, mas às vezes ele precisa de uma condução para ver a aplicabilidade daquele conhecimento que muitas vezes ele vê muito fora da caixa, tá? E já aí já vem uma frase também ajuda. Eu adoro suas soluções fora do padrão. Se você convive com alguém com esquizoide, que tem pico de esquizoidia, principalmente na empresa, você falar isso para essa pessoa, você vai ajudar ela a buscar soluções que muitas vezes você não enxerga. E da mesma forma que, caso você seja a pessoa que tem esse pico, se você criar um ambiente empresarial onde você pode dar essas ideias, você vai fazer com que as pessoas ao seu redor permitam você buscar soluções fora da caixa, mas se elas só te dão banho de água fria para tudo que você fala, a tendência é que você comece a falar cada vez menos sobre as suas soluções. Outra coisa que eu acho que também é importante falar eu acho incrível a habilidade de conectar coisas aleatórias que você tem. Porque uma pessoa que tem pico de esquizoidia, ela conecta coisas aleatórias, tá bom? E o que que ele não é bom? Já te falei, ele não é bom em se expor muito tempo. Então não busque um trabalho onde você, por exemplo, assim, você tem que ficar se expondo o tempo todo, porque isso vai ser extremamente desgastante para você. E o que que ele não sabe? Ele não sabe demonstrar suas emoções e sentimentos. É, a forma que o esquizoide busca expressar suas emoções é buscando soluções no campo mental. Então, por exemplo, assim, o esquizoide mostra que uma pessoa que tem pico de esquizoidia mostra que te ama, não ouvindo suas lamentações, mas buscando soluções aos seus problemas. Porque na visão dela, as emoções não importam tanto quanto o mundo imaginário. Então aí você já começa a realmente construir isso. E a forma que ela vai expressar amor para você é sempre buscando soluções. Então é bom você lembrar disso, caso você não tenha esse pico, e caso você tenha esse pico, informar para a pessoa, olha, não é muito meu forte dar colo, não é muito meu forte de ouvir. Toda vez que eu estiver buscando solução para o seu problema, saiba que essa é a minha forma de mostrar eu te amo. Você não tem noção como isso resolve problema em casais, por exemplo. Quando um dos lados tem muito traço quente, que seria traços emotivos, e o outro lado tem muito traço frio, que é traços mais racionais. E a pessoa entende que, na verdade, o eu te amo de um é diferente do eu te amo de outro, só pelo formato do corpo. Acho isso muito incrível. Mas aí, voltando, você pode expressar, caso você tenha esse pico de esquizoidia, ou você pode entender a pessoa que você se relaciona que tem pico de esquizoidia, tá bom? É, E o que que é difícil para ele? Estar em contato com pessoas o tempo todo. Então, vê isso. Vê se você é uma pessoa que tem que estar falando o tempo todo, tem que estar se expondo o tempo todo. Você tem que estar, às vezes, falando dos seus sentimentos o tempo inteiro, ou tem que estar sendo muito emocional, e muitas vezes você é muito mais pragmático, porque essa é a tendência do esquizoide. E ter que interagir com muitas pessoas e ser o centro por muito tempo. Lembra, o esquizoide já parte do princípio que ele veio rejeitado, tá? Eu estou sendo simplista aqui agora, mas espero que você entenda. Então, para ele, toda fala, toda exposição é uma possibilidade de rejeição. Então, não é uma coisa que ele vai se sentir confortável a fazer o tempo inteiro. Lembrando, consegue fazer algumas vezes, mas se a rotina for passar, tipo, 8 horas por dia fazendo isso, a chance dessa pessoa estar extremamente cansada no final do dia é grande. Da mesma forma que se essa pessoa tem que fazer um trabalho monótono, o tempo inteiro também é estressante, porque ela não gosta de rotina, ela gosta de tudo que quebre a rotina, de tudo que saia do padrão. E se ela vive num trabalho onde ela tem que ficar batendo cartão e conferindo planilha, a chance dela estar extremamente estressada e na dor do traço é gigante, tá bom? Deixa eu ver o mouse aqui, peraí. E o que que não vestir? É tudo que for dentro do padrão. A pessoa com pico de esquizoidia, ela quer mostrar que ela é diferente. Inclusive, ela tende a ser pioneira nas tendências de moda, nas tendências de tecnologia, porque ela está sempre à frente do tempo e ela nunca quer se encaixar em nenhuma caixa. Então, no momento que aquele fora do padrão virou um novo padrão, ela já vai buscar outro, e outro, e outro, e outro, e outro. E essa é a vida da pessoa que tem um pico de esquizoidia. Ela está sempre querendo mostrar que ela não se encaixa e não é igual a todo mundo. E o que que essa pessoa gosta? Ela gosta de viajar sem filtro. Ela gosta de poder estar no mundo lúdico. E esse mundo lúdico pode se expressar de várias formas para diferentes pessoas. Pode ter umas pessoas que estão fazendo videogame, outras pessoas que estão fazendo na pintura, na música, na poesia, no teatro, até na tecnologia, ficar construindo robozinhos aleatórios ou construindo pirâmides. Não faz diferença. Mas o mundo lúdico precisa estar acontecendo nessa pessoa. E o que que ela é muito boa, mais uma vez lembrando, em processos criativos e ideias novas. E ela está sempre enxergando o além, o lá na frente. Essa é a tendência do traço de caráter esquizoide. E o que ela precisa é de pessoas que abracem e estimulem a sua criatividade.
Então, é muito. Sempre que eu pego no meu atendimento alguém que tem pico de esquizoide, muito. Até porque quem chegou no meu atendimento geralmente está com algum desconforto físico, emocional. É comum essa pessoa não ter um ambiente para compartilhar a loucura dela. Então, ela se sente sozinha, se sente não compreendida, se sente rejeitada, porque ela não encontrou um grupo de pessoas que compartilham da mesma visão de mundo, que compartilham a ideia de falar sobre coisas do mundo. É, porque familiares não entendem, porque amigos, às vezes, eram amigos de infância que não tem nada a ver com ela e você cresce, as coisas vão ficando diferentes. Então, o que que faz bem para o esquizoide? É poder materializar seu processo imaginativo. Então, o esquizoide nem sabe ainda que o mundo mental dele é muito legal, mas quando ele pega aquele mundo mental e torna em realidade, ele tem muito prazer com isso. Então, pegar pequenas ideias loucas e implementar elas, às vezes é fazer um quarto diferente na casa, às vezes é fazer um quadro e colocar na parede, lembrar que ele fez aquilo. Isso é uma coisa que realmente faz muito bem para o esquizoide. E uma coisa que faz muito bem para o esquizoide também é que você pode, talvez você conheça alguém assim, é que a pessoa que tem um pico de esquizoidia, ela gosta do prazer da conversa só pelo prazer da conversa. Então, por exemplo, na reunião, se tiver uma construção de ideias malucas, mas nada for decidido para a empresa, uma pessoa com pico de esquizoidia sai feliz da reunião. Você vê quando chegar na parte de rigidez, na parte do masoquista, isso não cai muito bem, mas para a pessoa que tem esse pico de esquizoide, para ela cai muito bem o ato de pensar em coisas aleatórias. Então, um vestimento ideal para o esquizoide vai ser sempre aquela roupa fora do padrão. Então ela vai ter que, se ela trabalha em escritório, ela vai dar um jeito de botar uma camisa mais colorida, ela vai botar um colar que chame mais atenção, ou às vezes um penteado totalmente diferente daquilo. Ela precisa ser sempre à frente do tempo, em todos os aspectos, para entrar no recurso. Então, provavelmente eu estou falando aqui, você já conhece aquela pessoa bem magrinha, cheia de quinas, etc. O rosto bem alongado, o olhar meio sem vida e desfocado, que ela está sempre arranjando uma forma de ser diferente, tá? Essa é uma pessoa com pico de esquizoidia que entendeu o recurso dela, entende que ser diferente é ok. Então, a recompensa rápida para o esquizoide, então, sei lá, uma coisa que instantaneamente vai ajudar esse traço a ficar sozinho. Você tá muito ansioso, estressado, e cheio de gente, ficar sozinho. E se essa pessoa tá muito tempo sozinha e não tá tendo essa recompensa, significa que ela precisa encontrar um grupo de pessoas para falar coisas aleatórias. É, algumas vezes nos meus atendimentos eu encontrei pessoas com pico de esquizoidia que estavam muito tempo sozinha e ela não dava conta, e eu puxava a conversa de coisas aleatórias que ela gostava. Aí ela começava a falar que às vezes ela gostava de crochê que não fazia um tempão, ou que quando ela na infância ela fazia jazz. E o ato dela começar a falar sobre essas loucuras dela e ter um espaço acolhedor para falar, ela já saía bem. Então, às vezes, na primeira sessão, ela já estava com outro ânimo, pelo simples fato de ter encontrado alguém que não julga coisas que são socialmente dentro da realidade dela fora do padrão. Então, aí você começa a entender e construir um estilo de vida que provavelmente te alegre. Então, recapitulando, quais são as necessidades desse traço? Esses traços precisam de espaço, precisam de momentos lúdicos, tá? E que situações colocam ela na dor? Tudo que seja muito aprisionador. Uma rotina monótona, umas coisas com horários muito fixos, não ter espaço para o novo acontecer, isso coloca na dor. E quais são os sinais de dor? Essa pessoa começa a chegar atrasada em tudo, começa a não terminar nada que se compromete, começa a sentir uma sensação de rejeição, uma sensação de vazio, uma sensação de falta de foco. E o que que pode ser feito de imediato para reverter isso? Ficar na caverna e ir pro seu lúdico criativo. Então, por exemplo, às vezes você gosta de música, mas você não toca violão há um tempão. Ou às vezes você gosta de poesia e nunca mais é uma poesia. Ou às vezes você gosta de pintar e nunca mais pintou. E se por acaso você não sabe bem essas coisas, você precisa buscar um grupo de pessoas que te apoiem em compartilhar as ideias loucas, como eu já falei anteriormente. E no longo prazo, o esquizoide precisa criar um mundo, se você tem esse pico, aonde as suas ideias têm valor. Talvez esse seja o resumo da ópera. Eu preciso construir um mundo onde você convive com pessoas que apoiam isso. Então, vamos supor que às vezes você, no seu trabalho não pode, você às vezes não quer mudar de trabalho. Então, às vezes você tem que buscar 3 vezes por semana entrar numa coisa diferente. Então, você vai fazer um dia espanhol, um dia você vai fazer aula de culinária, outro dia você vai fazer um clube do livro. Eu não sei, você vai ter que se envolver em várias tarefas aleatórias para que você compense isso, porque eu sei que nem tudo é uma questão de trocar o trabalho, tá? Espero que quando chegar na análise individual, isso fique mais claro ainda para você. Então, exercício um, eu queria que a gente já fizesse com todos os traços, é que você escrevesse pessoas, lugares e memórias que te colocam na dor. Então, quais são as pessoas, talvez essas pessoas sejam na sua vida hoje, que nunca apoiam suas ideias, que te acham meio fora da caixinha, te acham zero pé no chão, acham que você devia tomar juízo e fazer o que todo mundo faz. E ver lugares, às vezes seu trabalho é um lugar de dor para você hoje. Às vezes sua casa, porque você talvez você mora com sua família, ou o relacionamento que você construiu também é um lugar de dor, porque a pessoa não te deixa sonhar, a pessoa só quer a rotina, segurança, estabilidade, tá bom? E memórias. Que tipo de memórias te trazem para dor? Porque essas memórias podem ser gatilhos para que você não arrisque coisas novas. Muitas vezes a gente está apegado a memórias do passado
que simplesmente só por ficar olhando demais para elas a gente não consegue ir adiante. Então, a ideia é que você tenha essa lista clara, então você pode dar um pause aqui nessa parte, pensar nessas pessoas, nesses lugares, nessas memórias, e aí na hora de botar a mão na massa, tá? Que aí eu quero que você construa isso. O que que eu posso fazer para evitar contato com essas pessoas por um tempo? Às vezes você pode deixar de sair com um grupo de amigos, às vezes se você mora com as pessoas, você pode mudar de casa, mas a ideia é que eu preciso que você tenha um norte de um mundo feliz no futuro, tá? Essa para mim é a base do processo. Você entender aonde está doendo e que direção você vai precisar começar a ir para que pare de doer no médio e longo prazo e, se possível, no curto prazo, tá? E aí a gente vai para a parte 2 do exercício, que é ver que pessoas, lugares e memórias me colocam no recurso do traço. Então, sei lá, às vezes você não tem nenhum amigo seu hoje que escuta suas loucuras, mas você pode ver assim e falar assim: que lugar eu posso começar a frequentar que minhas loucuras serão acolhidas? Que lugar eu posso frequentar que minha criatividade será acolhida? Que lugar eu posso frequentar onde aquelas pessoas vão saber me entender? E aí você já tem aqui as pessoas, os lugares e que memórias eu tenho ao longo da minha vida que me colocam no recurso. Porque às vezes essas memórias vão te trazer comportamentos que você pode voltar a inserir na sua vida hoje. Então muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu era muito feliz quando eu tinha aula de artes no colégio. Mas depois que eu entrei na faculdade, eu nunca fiz mais nada relacionado a artes. Você pode ter um norte por aí. Nossa, eu adorava a aula de dança quando eu fazia depois da escola. Pode ser um caminho por aí. Eu preciso que você cave o que que te deixava no recurso desse traço, nesse tentar fora da caixa, nesse sair do padrão. Para você realmente construir uma vida onde esse traço pode existir, independente da quantidade que você tem. Tipo, se você tem 35% de esquizoidia, beleza, você tem que dar mais atenção. Mas às vezes você tem 10, que nem eu. Você vai ter que dar atenção a isso em algum momento. Vai ter que ter alguma coisa na sua vida onde você pode fazer isso. Por exemplo, hoje, no momento que eu gravo essa aula para vocês, eu faço isso com meus filhos. Eu conto histórias, eu invento palavras novas com eles. Então, a ideia é que você realmente possa fazer um ambiente onde todos os seus traços têm e são capazes de existir. Aí você vai fazer a mesma coisa. Quais lugares eu tenho que dizer sim? Que lugares eu preciso começar a frequentar? Que pessoas eu devo começar a ver mais? Às vezes você não vê aquele amigo seu que é viajão e porra louca há um tempão, ou aquele grupo de amigos seus que conversavam sobre filosofia há um tempão, ou sobre arte há um tempão, não sei, eu espero que até chegue até aqui você entendeu o que eu quero dizer. E como eu posso colocar eles na minha rotina de novo, entende? Então é isso. Aqui a gente termina o traço de caráter esquizoide, eu espero que você faça atividades e eu te vejo na próxima aula.